Olá, esse é o primeiro podcast da Faciale, onde a gente vai abordar aí vários assuntos sobre o mundo da odontologia, tirar suas dúvidas. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a doutora Ângela. Tudo bem, Ângela? Oi, Ana, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer fazer parte do corpo clínico da Faciale. E a Ângela, na verdade, ela faz a parte clínica da Faciale. E vamos abordar alguns assuntos aí bem legais e que estão bem na moda. Vamos falar um pouquinho aí sobre clareamento, Ângela? Vamos lá. Então, antes de nós falarmos do clareamento, o que o clínico geral faz, né? Sim. Então, desde a parte de profilaxia, da limpeza, nós fazemos também a parte de clareamento e até a parte de restaurações, né? E tem a parte do clareamento que você me perguntou. Hoje é o que os pacientes mais chegam e pedem pra nós, né? Verdade. Ai, meu dente tá escuro, o que a gente pode fazer, né? Aí que entra, então, o clareamento. O paciente sempre fala assim: vamos fazer um branqueamento, um clareamento. Existe o tal do branqueamento, mas explica a diferença entre os dois. Então, o branqueamento, na verdade, quando você escova os seus dentes em casa, já é uma forma de branqueamento, né? Porque você tá escovando, então você tá removendo aquela placa, né? O resto de alimentos, então você já acaba removendo, né? Não é pigmento. Essa sujeira, Essa sujeira que tá ali, né? Aquela crosta. O pigmento assim, entra no clareamento, não no branqueamento. Então, o branqueamento ele é feito desde a limpeza técnica realizada pelo profissional lá dentro do consultório, né? Quando a gente usa o jato de bicarbonato, quando a gente faz a limpeza lá com aquela borrachinha, com a pasta profilática, acaba sendo um branqueamento, né? Todo mundo sai, né? Quando faz aquela limpeza, não sai, parece que o dente tá mais branco. Lisinho, Então, é um branqueamento, não é um clareamento. Aí que a gente chega na diferença entre um e outro, né? Ah, tá, entendi. E daí, por exemplo, hoje em dia tá bem mais moderno, as técnicas de clareamento, os clareamentos que são feitos. Fala um pouquinho para nós aí das técnicas, quais a gente tem. Então, as técnicas nós temos a caseira, né, a de consultório e ainda a combinada, né? Isso. Que na verdade tem um outro termo que é utilizado, isso que é a combinada, tá certo. Então, a caseira, então assim, a gente vai moldar o paciente, esse paciente vai levar o gel para casa e ele vai fazer em casa. Então, não tem a supervisão do dentista, né? Aí que entra pacientes que têm muita sensibilidade, né? Então, pacientes que têm muita sensibilidade, a gente acaba optando pelo de consultório. Porque o clareamento de consultório vai ser feito, né, pelo profissional, vai ter a supervisão desse profissional, onde a gente vai conseguir evitar que áreas expostas, né, gengiva, retrações gengivais, não sejam acometidas por esse gel, né? E isso faz com que diminua os riscos desse paciente ter sensibilidade. Ah, tá. Você estava me falando outro dia que agora tem uma técnica, né, que faz para o paciente não ter sensibilidade. Isso é novidade, Isso, gente? é um protocolo de dessensibilizante, né? Então, é um protocolo que a gente vai fazer antes de fazer o clareamento, né? Então, primeiro a gente tira a sensibilidade desse paciente para depois a gente clarear, né? Então, são 3 agentes que nós utilizamos, né? Eu vou falar um termo meio técnico aqui rapidinho, né? Mas é um agente obliterante, um agente neural e um agente selador, né? Então, são esses 3 produtinhos a gente vai utilizar para a gente realmente fazer uma camada sobre esse dente para diminuir mesmo o risco de sensibilidade. E hoje os estudos mostram que ele é muito eficaz. Isso é legal, porque eu preciso fazer, Ângela. Porque eu tenho vamos muita lá. sensibilidade. Tem muita gente que não quer fazer clareamento porque fala, não faço clareamento porque eu tenho muita sensibilidade. E daí não sabe que tipo de clareamento escolher. Então, por isso que a gente sempre tem que procurar o profissional certo na área para ele fazer a indicação, né? Para saber o que Às vezes fazer. já fez, né? Não teve uma experiência tão legal, né? Por causa da sensibilidade. Dor. Então, hoje saibam que existe essa possibilidade, que esse é um protocolo bem legal. E funciona. Os estudos aí nos mostrando, os pacientes nos mostrando que realmente funciona. E qualquer pessoa pode fazer clareamento? Ou não? Não, depende. Né? Criança, óbvio, né? Sim. A gente não faz. Porém, a partir de 15, 16 anos, a gente vê uma procura muito grande na verdade. clínica, né? Eu acho que é a fase que os
os adolescentes, Sim. né? Os jovens já estão começando a se cuidar mais. Então, né? Aquele dente que antes não cuidava tanto, agora já quer deixar mais branquinho. Então, eles acabam vindo. Sobre contraindicação, né? Que você me perguntou. São várias as contraindicações, né? Pacientes, no caso, que tiver cárie, paciente que tiver retração gengival. Por isso que é importante você ir num dentista que vai avaliar o seu caso e ver se realmente você tem necessidade. Mas sobre contraindicação mesmo, gestantes, a gente não Costuma fazer, né? costuma fazer. O gel é tóxico? Não, ele não é tóxico. Mas se essa paciente, porventura, tiver sensibilidade, né, vai causar uma dor, né? Essa dor pode causar um desconforto. E não é o momento, né? É um momento... Dá pra esperar. Dá pra esperar. Dá pra esperar. Mas assim, vale a gente ressaltar que é o clareamento, mas é muito importante durante a gravidez a paciente ir ao dentista e fazer uma avaliação, fazer uma limpeza, né? Sim. A gente sabe... A gente não pode chegar e já... eu quero fazer clareamento. Ir lá e não, eu só quero fazer clareamento. Não pode, né? Tem que ter todo um trabalho prévio antes do clareamento, né? Isso aí. Fazer restauração que precisa, fazer limpeza. Então, nunca... não, vim só pra fazer um clareamento. Não dá? Não. Primeiro sempre vai vir a limpeza antes, ver a necessidade, qual que é a busca, o que esse paciente espera, né? Sim. Ver o desejo, né? Exatamente. O desejo do paciente. Até chegando nisso, a gente tem diversas marcas, diversos tipos de clareamento, né? Tem o de consultório e tem o caseiro, né? E a combinada, que, né, acabou que a gente não falou, mas que a gente dá um estímulo inicial para o paciente com o clareamento de consultório, que é para ele já sair com, né, aquela sensação que o dente está mais branco, e ele mantém por mais 14, 15 dias em casa com o caseiro. Então, isso... então, começa primeiro com o de consultório. Isso, faz uma sessão com o de consultório, aí depois usa por mais 2 semanas o caseiro. Não, legal. Essa técnica é boa também. E dentro disso, né, tem diversos produtos. Então, assim, não é o mesmo produto para todo mundo. Aí já vem aquela questão de... A gente vê muito paciente que às vezes compra pela internet. Né? Gel clareador. Gente, isso é um perigo, Ana, muito perigoso. Vê muito paciente que já tem causas de retração gengival por causa de géis. Então, o gel, ele tem que... Tem que ser comprado de um lugar confiável. Ele tem que ser prescrito, né? Sim. Então, se você tá comprando por aí, tem que cuidar. E vamos falar assim, uma coisa que eu vejo muito, que aparece muito pra mim na internet, é a luz, tá? Que às vezes as pessoas veem, um negócio que põe e emite uma luz. A luz também, que antigamente se falava clareamento a laser. Hoje em dia... Não existe mais clareamento a laser, tá? E, na verdade, antigamente o que se usava não era nem um laser, era um LED, né? Era um LED, isso. Mas os estudos também nos mostram que ele não vai ajudar, que não tem o porquê você usar, né? Sim. E ainda profissionais que usam podem aumentar a sensibilidade desse paciente. Porque o que segundo... né, os estudos falam que ele iria acelerar essa reação química, né? Sim. Que é o que o gel vai fazer. Mas se acelera essa reação, também pode aumentar a sensibilidade. Então, não, hoje em dia não é mais utilizado. Então, se alguém falar clareamento a laser, fuja. Fuja, não é só o clareamento de consultório. Isso, é clareamento de consultório. Tem muita gente que fala, eu não gosto de fazer o de consultório porque eu sinto muita dor. Mas agora, com o protocolo, essa nova tecnologia, tá super seguro para fazer, né? Exatamente. E ainda mais, pacientes que têm muita sensibilidade, vamos fazer o de consultório, né? Porque são várias as questões, os fatores que podem levar esse paciente a ter... né, sensibilidade. E sem a supervisão, fazendo em casa, fica mais difícil. Por mais que, assim, quando o paciente vem, a gente explica, né? A gente explica certinho, mostra como que tem que colocar o gel na moldeira. Então, o paciente, mesmo se o dentista e o paciente optar pelo caseiro, ele vai sair da clínica muito bem estruturado, assim, do que fazer ou não. Informado, né? Bem informado, certinho. isso aí. E me diz uma coisa, que todo mundo chega e fala assim, eu não vi resultado. E daí eu sempre falo assim, gente, o clareamento é uma criança crescendo, mas quando a gente inicia o clareamento, depois mais ou menos de quanto tempo você acha que dá para ver um resultado?
Olha, eu acredito que em uma semana, eu sempre peço para os pacientes voltarem, né? Sim. Hoje em dia, eu não entrego mais as 3 bisnagas, o paciente vai embora, depois ele volta. Então, eu vou entregando uma bisnaga por semana. Por quê? Porque eu quero acompanhar esse paciente, né? Fazer o Eu quero que controle. ele volte, pra gente ver naquela semana se precisa aumentar ou não o gel. Sim. É a porcentagem, né? Então, o paciente vai vir, a gente vai ver como que tá o andamento. E assim, com esse retorno do paciente, a gente consegue ver que em uma semana a gente já começa a ver Um resultado legal, né? Já tem uma O que eu porcentagem ali. gosto de fazer lá na Faciale, que a gente faz, que eu acho que é um diferencial, é o protocolo fotográfico. Então, assim, a gente sempre faz, o paciente chega, a primeira coisa que eu faço é foto. Foto, daí eu sempre mando para a doutora Ângela e falo, Ângela, e agora aqui, clareamento, como vai ficar? Então, assim, eu gosto de fazer o protocolo fotográfico, porque eu digo que o clareamento é uma criança crescendo, porque você não percebe, às vezes, porque você olha aquilo lá todo dia, né? E daí, igual criança vai crescendo, você nem percebe, você só vê por foto. Então, por isso que eu gosto bastante de fazer esse protocolo fotográfico. Então, a gente sempre faz o antes e o depois, para o paciente ver realmente o resultado, né, que deu daquele clareamento. Então, eu acho isso bem importante. Por isso que eu te perguntei mais ou menos quanto tempo, né? Ah, sim. Porque daí pra gente ter uma noção. E a gente também sempre vai ter o antes e depois, né? Então, o paciente, ele consegue ver que realmente teve um resultado. E isso é o mais bacana de tudo. E assim, clareamento não clareia todos os dentes, né? Tem dente que às vezes não... Por exemplo, se você tiver uma restauração, né, num dente da frente, a gente vai fazer, né, o clareamento. Ali vai ter uma resina. A resina, ela não vai mudar igual o dente, né? Então, o gel ele não vai agir na resina, vai agir só no dente. Então, aí que entra o planejamento, né? Sim. Pra gente ver realmente... às vezes o paciente quer trocar uma restauração. Não é simplesmente a gente ir lá, né, e trocar essa restauração. Às vezes a gente precisa clarear antes para chegar numa tonalidade que o paciente quer, para daí a gente fazer a tomada de cor da resina para chegar Para depois fazer... para chegar no resultado que o paciente deseja. Então, se você pensa em fazer resinas, recontorno em resina, facetas em resina, que é esse assunto que nós vamos falar hoje também, sempre tem que fazer, então, um clareamento prévio, né? Isso. Fazer antes pra... Não necessariamente sempre fazer, né? Às vezes o paciente já tem uma cor legal. ok, às vezes ele tá satisfeito com aquela cor, mas a maioria dos casos, sim. A gente acaba clareando antes para daí fazer. E vamos falar sobre resinas, então, Ângela, falar sobre resina, que, assim, muita gente está procurando, né, hoje as facetas em resina. Então, assim, o que são, assim, o que é esse procedimento? Então, as facetas, na verdade, a gente vai... Existem diversas formas, né? Tem como você recobrir o dente inteiro, que hoje é difícil, na verdade, a gente recobrir todo o dente. Mas tem como a gente fazer um recontorno ou apenas trocar uma restauração. Também entra, né, nesse grupo aqui das facetas. E hoje a gente vê que está muito em alta. E os pacientes estão procurando em resina justamente por não precisar fazer preparo. É isso que eu ia te perguntar. Se precisa fazer um desgaste no dente ou não. Se a gente precisa desgastar o dente para precisar colocar a resina. Então, geralmente não, né? Ainda mais quando é para fazer só não, né? Porque não é apenas. Mas fazer um recontorno estético, uma faceta não precisa. Entretanto, há casos que são um dente muito escurecido, né? Um dente que ele já não é mais vital. Às vezes a gente precisa fazer um leve preparo, né? Mas isso, para daí fazer a faceta. Mas isso são dentes específicos, né? Não são em todos os casos. Não. A maioria dos casos, não. A gente não faz preparo. Tá. Porque isso é uma dúvida muito grande, que as pessoas ficam, faceta em resina, será que precisa fazer preparo? Será que não precisa? Será que tem que desgastar meu dente? Não tem? E com relação à cor, porque muita gente quer fazer as facetas para mudar a cor. E você acha que com as facetas dá para mudar? As facetas em resina, a gente consegue mudar a cor dos dentes? Sim, hoje a gente consegue, né? Chegar num tom mais claro do que, às vezes, do que o paciente tem, mas sempre respeitando esse limite, né? Então, o ideal sempre é a gente tentar clarear ou tentar chegar na tonalidade do dente do paciente, porque é o que vai deixar mais natural, que é hoje o que as pessoas procuram, né? Que é a naturalidade. É isso que eu ia te perguntar, se fica natural, porque às vezes, também a gente tem que ver o desejo do paciente, né? O que ele quer fazer. Eu quero um dente super branco. Não, eu quero um dente mais natural. Então, a gente consegue, na resina, fazer mais ou menos o desejo dele. Então, a gente consegue, porque como que é feito, né, uma
uma faceta, né? Quando a gente faz uma restauração assim, a resina, ela nos dá a oportunidade de estratificação. Que o que é isso? É a gente fazer em camadas. Então, nós vamos utilizar diferentes tipos de resina para chegar num aspecto mais parecido do dente possível. Então, é possível. Às vezes, esse é o legal da resina. Às vezes, assim, a gente faz, todo mundo é passível de erro. Acho que dá pra gente melhorar aqui, sabe? Vai lá, remove e arruma o que às vezes não tá tão legal, sabe? Então, a resina, esse é o legal de trabalhar com ela, sabe? Não é aquela coisa, eu fiz, coloquei, acabou, é isso. E assim, precisa fazer geralmente, todos os dentes? Não. Não, né? O meu sorriso vai daqui a aqui. Eu preciso fazer todos esses dentes da frente. Não precisa. Hoje, o que mais aparece é pra gente fazer 1 dente, 2 dentes, que é pra harmonizar o sorriso, né? Isso que é a naturalidade. É a gente harmonizar através da resina pontos específicos do sorriso desse paciente. E que a gente consegue através da resina de uma forma que não é tão agressiva, né? Sim. E qualquer paciente pode fazer? Então, Resina? Depende, vai depender se esse paciente tem retração ou não, às vezes precisa de uma cirurgia periodontal antes. Sim. Depende de muitas coisas. Tem algo específico, assim, que Às sobre vezes, essa pergunta? eu não quero corrigir minha mordida, eu quero corrigir, não quero usar aparelho, antes de fazer as tá. resinas. Eu posso fazer as resinas, assim, tranquilamente? É indicado? Não. Não, né? Não, primeiro você precisa fazer a orto, você tá... Primeiro sempre a saúde. Então, se você já não tá com a mordida ali em equilíbrio, a gente precisa arrumar isso primeiro. Porém, tem casos que a gente consegue melhorar a estética através da resina sem antes colocar o aparelho, né? Porque às vezes o paciente não quer, ele não vai colocar. Sim. Às vezes a queixa dele é só arrumar um dente que tá escurecido num ponto específico desse dente, né? Ou arrumar esse dente ali, a gente vai lá e vai, né? Pode fazer. Mas a gente sempre mostra pra ele a melhor alternativa, né? Que é sempre o aparelho depois. Mas existem muitos casos onde tem um dente que não tá alinhado com os demais, que com a resina a gente consegue ajeitar. Né? Até porque se a mordida estiver totalmente errada, vai quebrar. Vai quebrar. Não vai parar, porque isso também é um assunto que todo mundo pergunta, né? Algo que todo mundo pergunta. As resinas, a durabilidade, assim, elas quebram fácil? Como que é? Né? Isso é uma coisa, uma dúvida bem grande, que todo mundo pergunta, será que vai durar? Falam que ela quebra muito fácil, que não dá se certo. tiver um planejamento certo, dificilmente vai. Assim, como qualquer outro material, tem um tempo de vida, né, útil. A gente não pode dizer que é para a vida inteira, né? A única coisa que seria para a vida inteira seria o dente, né? E mesmo assim, a gente sabe o quanto é difícil cuidar, né, e tudo mais. Mas nessa parte, depende muito. O paciente, ele precisa ir em consultas periodicamente, cuidar dessa faceta. Não é simplesmente eu vou fazer e depois eu não vou voltar. E isso vale para uma restauração normal, uma restauração lá do fundo, né? Lá do fundo. Não é você fez e nunca mais vai voltar, não. Né? Depois de um tempo, muito interessante voltar, radiografar com o seu dentista que fez essa restauração para ver como é que tá. Tá. Entendi. Porque, assim, essa dúvida que os pacientes chegam e falam, mas eu fiz tal e quebrou, não para. Então, assim, além disso, tem que cuidar com outros hábitos que o paciente tem, né? Às vezes, assim, tem muita gente que gosta daquele torresmo, de roer unha. Então, tem que cuidar de todos esses hábitos, porque isso aí quebra dente natural, vai quebrar a faceta também, né? Com certeza. Paciente que às vezes, né, tá ali trabalhando, tá ali ou apertando o dente, ou tá com uma caneta na boca, né, mordendo, tudo isso aí são hábitos que desfavorecem. Tanto para a saúde quanto, né, para a restauração que foi feita. Sim. E hoje vou falar dos termos. Sim. Que, assim, as facetas em resina, hoje está sendo popularmente conhecido como lentes em resina, né? A gente geralmente não usa esse termo, a gente usa o termo de facetas mesmo, né? Não usa o termo de lente, mas para vocês entenderem que a faceta e a lente em resina é a mesma coisa. É a mesma mas coisa. O termo que nós utilizamos é faceta. Sim. Até às vezes o paciente vem, mas não é uma lente? Daí, né, são termos que foi popularmente conhecido pelas pessoas, assim, né? Mas o correto facetas. é faceta. E me diz uma coisa, Ângela, pode ter cárie nas facetas? Pode. Se não cuidar. Não cuidar. Depende. Pode que eu diga assim, não na resina, né? Sim, Vamos, no né? dente. No dente, né? Se às vezes
não foi bem cuidado, não, se ficar um sobrecontorno, que é quando a gengiva fica mais... o dente ali perto da gengiva vai ficar mais gordinho, né? Sim. Falando assim, né, para os pacientes entenderem, pode dar sim. Né? Se não usar fio dental, tem que cuidar. Porque é muito difícil a gente fazer uma faceta e recobrir inteiro, né? Até por trás do dente, né? Sim, E tudo mais. Então, tem que cuidar. Não é colocar, né? Igual implante, né? Vai colocar e não vai cuidar? Não, você tem que cuidar igual, mais ainda, né? Mais ainda, Aham. sei. Porque implante é uma coisa... Eu já tô mudando de assunto, assim, vai indo. Não, mas assim, é porque tem muita gente também que pergunta, a minha gengiva, eu coloquei as facetas e a minha gengiva sangra. Por quê? Por que que tá sangrando? Ai, tá dando mau cheiro. Deve ser disso daqui. Você acha que pode acontecer? Provável, sim. Entra aí o retratamento, né? Vem muito paciente que ou não cuidou, né? Sim. Realmente não escovou, não cuidou, tá com uma gengivite, às vezes com até uma doença periodontal, ou realmente houve um sobrecontorno, não teve um planejamento correto desse paciente. Aí, se não tiver, né, do tratamento, Sim. se não tiver, realmente, né, a saúde... A saúde em primeiro lugar. Então, antes de fazer as facetas, sempre tem que estar com a saúde bucal em dia. em dia. Mas eu acho que isso de clareamento, eu acho que os pacientes têm que procurar realmente alguém que eles confiem e saber que nunca existe só uma opção. Né? Você vai escolher a melhor opção, depende do seu dia a dia, depende do seu trabalho, do seu tempo. Então, você vai escolher o seu tipo de clareamento com o seu dentista. Sim. Quanto tempo, em média, dura um clareamento? Precisa refazer todo ano? Não precisa? Como que é? Então, o clareamento, ele vai depender muito dos hábitos do paciente, né? Essa durabilidade, né? A garantia do clareamento. Sim. Então, depende muito de como esse paciente cuida, né? Da sua saúde bucal mesmo. Se ele escova os dentes certinho, se ele vai a cada 6 meses, se ele faz a limpeza no dentista. É muito porque importante. A limpeza técnica, gente, do dentista é diferente, não adianta. Mas, sobre o clareamento em si, vem a questão dos alimentos, né? Você pode consumir, né, hoje em dia, vinho, você pode tomar o seu refrigerante, seu açaí, mas tudo que é em excesso faz mal, né? Então, é o mesmo paciente fumante, né? Um paciente que fuma muito, que toma muito café todos os dias, né? Quando eu digo muito, 3, 4, 5 vezes ao dia, com certeza a durabilidade do clareamento vai ser menor. Né? A gente não vai ter um resultado tão prolongado, uma longevidade, como um paciente que não usa tanto, que não consome tanto essas bebidas ou esses alimentos. E durante o clareamento, eu preciso ainda parar de fazer? Não. Parar assim, porque tem muita gente que fala, eu não quero fazer clareamento, porque não consigo ficar sem meu café. Hoje em dia mudou, né? Mudou. Não, com certeza. Você não precisa ser restrito a esses alimentos. Você pode consumir. Até eu mesmo faço meu clareamento. Não deixo de tomar meu vinho no final de semana, né? Tava um açaí. Não tem problema. Mas o excesso, ele vai, com certeza, diminuir a longevidade desse tratamento, né? E isso a gente compara em pacientes que consomem em excesso ou não. Mas entendi. pode tomar seu vinho, pode comer seu chocolate, seu açaí. Tomar seu refrigerante, sua Coca-Cola. Zero. Zero, de preferência. Tá tudo certo, pode sim. É porque essa é uma dúvida também que todo mundo pergunta. Não vou parar, não fico sem refrigerante, não fico sem café, não quero fazer clareamento por isso, mas hoje, então, tá liberado. Pode fazer. E eu sempre indico pros pacientes, né? Vai tomar um vinho? Né, pode tomar, mas... Não, né, terminou ali de tomar, vai lá, enxágua a boca rapidinho, sabe? Sim. Então, isso também é uma coisa interessante de se fazer. Mas pode continuar. Ângela, e assim, a autoestima desses pacientes que fazem as facetas muda completamente, né? Sim, com certeza. Vem muitos pacientes, às vezes com espaço ali para fechar, né? Um diastema, que é esse espaço entre os dentes, que vem para indicação, né? Para ser fechado com a resina. E eles saem com autoestima lá em cima, sabe? Isso é muito gratificante. Porque a gente vê que a gente realmente consegue mudar a vida desse paciente e que esse tratamento vai mudar a posição desse paciente lá fora, no trabalho dele, na vida social dele. Isso dá segurança. A gente vê que os pacientes que fazem, eles saem de lá assim com segurança. Segurança para sorrir, segurança para falar. Tem muitos pacientes que já chegam falando, sabe, meio com a boca
né, meio fechada, assim. Boca meio fechada, e quando com a a mão na gente frente, mostra, eles saem sorrindo. Eu acho que isso... E é um tratamento rápido também, Isso. né? Uma coisa que a gente consegue fazer aí, diferente assim de implante que você coloca, tem que demora esperar, muitos demora. meses, né? É um tratamento assim mais rápido que A você gente faz é em o tempo da sessões gente ali. fazer, né, esse planejamento, a gente faz a moldagem, né? Esse até é um assunto pra gente trazer outra hora, né, como que é feito e tudo mais. Né, o tempo da gente moldar esse paciente, que a gente consegue estudar esse caso antes. Esse que é o legal, né? A gente estuda esse caso antes. Ah, mas e acho que daí a gente pode entrega. falar desse planejamento que a gente faz lá na Faciale, Aham. né? Que a gente faz todo um planejamento Isso. digital, que a gente faz as fotos digitais, faz as fotos, coloca em computador, faz desenho, imprime em impressora 3D. Traz esse sorriso para o paciente ter uma ideia de como vai ficar, Isso. né? Faz como se fosse um ensaio estético, Aham. né? A gente mostra pro paciente, ele tem uma noção de como vai ficar o sorriso dele. A gente faz uma guia, né? Que a gente usa um silicone, a gente faz uma guia nesse sorriso. Então, a gente não vai simplesmente vai acrescentar a resina, não. Né? Tem todo um planejamento por trás, aonde o paciente ele vai participar disso para ter a aprovação dele, que é o que realmente importa, Porque né? tem gente, assim, que quer um dente mais quadrado, tem gente... Lógico, a gente vai indicar o que é o ideal, porque a gente vai... Pelas fotos, a gente vê formato de rosto, A gente vai sempre tamanho, respeitar, tá? né? Respeitar limites, né? Aham. Mas tem pessoas que chegam e falam, eu queria ter um dente super quadrado, né? E tem outros que falam, não, eu quero mais redondo, eu quero mais triangular. Às Então, vezes tem mulheres que vêm, acho que o meu sorriso tá um pouco masculino, queria, tipo, né, harmonizar, deixar um pouquinho, né, mais Ou dentes feminino. muito E pequenos. existe diferença, gente, né? O dente de homem e de mulher é diferente. diferente. Então, o paciente vem com isso, com essa vontade, e é bom demais. E quem tem parte. dente muito pequeno, né? Fica aquele sorriso infantil. Isso. Ai, fazer as resinas, gente, fica assim... Aham. Nossa, é muito gratificante ver o depois, Com né? certeza. E é uma coisa que a gente vê no paciente, né? Ver as selfies, a Aham. gente vê depois, posta selfie, tira foto sorrindo, porque tem gente que não tira foto sorrindo de jeito nenhum. E depois que faz, é só sorriso. Só sorrisos. Antigamente, a Ângela eu vi várias propagandas, faz um tempo já, Aham. umas fitas que as pessoas compravam no mercado e colocavam para clarear e falavam, É nossa, assustador. nossa, dá um super resultado, não sei o quê. Aham. Mas o que aparecia muito para nós depois de ter usado a fita era muito problema gengival, né? O que pode acontecer no uso dessas fitas aí? É muito perigoso, né? Porque essas fitas podem atingir diretamente o ligamento periodontal, né? Que é o que vai sustentar ali o nosso dente. Então, pode ter retração gengival, né? Sensibilidade? Muita sensibilidade. Então, é bem perigoso. Sabe você falando nessa fita? Eu fui há pouco tempo pro Paraguai. Até tem uma foto que depois eu vou te mostrar. Que ficou uma moda, né? De uma plaquinha mesmo, que vai ligado ao celular. E eu achava até que era mentira, né? Porque hoje em dia, né? Marketing, todo mundo fala o que quer, né? E cheguei no Paraguai, gente, não é que eu encontrei? Por $14. Nossa. Aí você clareava os seus dentes pelo celular. Não, gente, não comprem. Não façam clareamento pelo celular. Isso, não façam. Mas falando em tirinha, sabia que hoje existe um produto, né, da Ultradente, que é um produto muito bom. Sim. Onde já vem uma moldeira ele é pré-moldada, né? A moldeira vem pronta, você remove e você coloca. Essa moldeira também, gente, não é para vocês saírem comprando e já irem usando. Precisa ver se você realmente tem necessidade. Se o paciente, por exemplo, tiver cárie e fizer clareamento, gente, isso vai acelerar. Então, assim, né, não pode. A sensibilidade, então não pode. Mas isso é uma coisa que às vezes a gente acaba lançando mão, né? Às vezes o paciente vai viajar, ele tá sem tempo, ele não vai dar tempo, às vezes, de fazer a plaquinha. Ou realmente o paciente não quer fazer, a gente acaba optando por esse... Porque, por esse gel clareador diferente, né? Porque 90% dos casos a gente faz uma placa personalizada. Isso, né? Para aquele paciente usar. Exatamente. Eu vi também que tem umas placas que as pessoas esquentam, coloca, daí molda, assim. Esse eu ainda não vi. Não viu? Ainda bem, né? Sim, mas tem, eu já vi. Aparece muita propaganda pra mim. Que uma placa vem da China. Aí você esquenta ela, tipo, no micro-ondas, coloca e molda. E daí você coloca o gel dentro. O problema é que você não sabe a quantidade de gel que você tem que pôr. Exatamente. Né? E daí pode ocorrer aquilo que a doutora Ângela falou, né? E essa é a diferença de o paciente vir, de ele fazer um retorno, da gente acompanhar.
né? A gente precisa acompanhar, porque as pessoas acham que é muito simples fazer o clareamento, sim, não é. né? E não é. O clareamento, ele não é simples. Ele pode ser um grande problema, na verdade, se o paciente não tiver indicação. Sim. Mesma coisa, mudando de saco para mala, mesma coisa do aparelho, né? Que uma época virou moda aparelho, e daí Todo cada um mundo colocava usava. a borrachinha que queria, da cor que queria, trocava sempre, e é um problemão. Então não façam nada sem consultar o seu dentista antes. E a Exatamente. gente lá na Faciale, né? Estamos Estamos aí. lá. Né? Quem Ângela. tiver mais alguma dúvida, estamos sempre disponíveis. Sim, para te sanar todas as dúvidas. E agora a gente vai gravar vários podcasts aí com vários assuntos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Esse foi Foi o primeiro, né? O mais bate aí. especial. Deu certo. A gente tava super nervosa, mas deu certo. Ficou muito bom. Aham, muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada, Por ter obrigada. aberto as portas dessa clínica. Há tanto tempo que eu já acompanho vocês lá, né? Sim. Mas agora atuando mesmo Como profissional, super profissional. Gente, só elogios, tá? Tenho que falar isso. Os pacientes chegam lá, nossa, aquela doutora é maravilhosa, amei ela. Não, me marca com a Ângela, só quero a Ângela. E a Ângela tem aí um futuro de muito sucesso, com Muito certeza. obrigada, Ana, pela oportunidade. É um prazer fazer parte da Faciale. Então, até o nosso próximo podcast aí, gente. Tchau, tchau.